Começando aqui então, muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Shiro, sou médico, cirurgião plástico e hoje é o primeiro episódio de uma série de programas que a gente vai fazer trazendo convidados para falar sobre temas relacionados à cirurgia plástica. E o primeiro episódio vai falar sobre aspectos psicológicos, que é um tema certamente tabu entre nós, muito pouco discutidos, porém muito importante. Em termos de marketing mercadológico, até um contrassenso o cirurgião plástico falar sobre isso, porque, por exemplo, um paciente viciado em cirurgia plástica, em tese, traz mais retorno financeiro para mim. Só que a gente não pode esquecer do nosso preceito médico, que é de nunca prejudicar um paciente. Então eu trouxe aqui um trecho do Juramento de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, um grego, em que ele diz, que nós recitamos na nossa formatura: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Então, dito isso, eu vou apresentar meus convidados, ilustres convidados. Eu me sinto muito à vontade porque eu estou entre amigos. Vou apresentar Anderson Rodrigues, grande cirurgião plástico, trabalha comigo na clínica JK e tem uma forma de pensar muito parecida comigo. Então, muito obrigado pela sua presença, é um prazer. Eu que agradeço, Fábio. Realmente o Fábio é um cirurgião que eu tenho como até referência, inspiração. A gente é muito parecido, a questão de trabalho, a gente trabalha junto e estou muito feliz pelo convite aqui para estar nesse primeiro episódio. Uma honra. Agora eu vou apresentar a dama, Gabriela Cartapati, psicóloga clínica, atua na cidade de São José do Rio Preto e é minha amiga pessoal há 15 anos. Gabriela, vou pedir para você se apresentar, é um prazer, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada por estar no meio de tantas feras aí da plástica e da psicanálise, como o Saulo. Realmente eu estou longe de vocês, mas estou acompanhando o trabalho, atendo aqui na cidade de Rio Preto, atendo online, sou psicóloga clínica com pós em avaliação psicológica e psicanálise contemporânea. Então é uma honra poder estar aqui nesse sábado para contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, para a gente conversar sobre algo tão importante. Perfeito. Se a Gabriela eu conheço há 15 anos, o Saulo Durso Ferreira, psicólogo, psicanalista, professor, músico, guitarrista. É uma honra ter você aqui. Eu te conheço desde meus 16 anos de idade, quando a gente estudava música junto. E é incrível estar com você num estúdio de uma forma diferente hoje. É muito legal, né? Porque eu te encontrei em tantos estúdios para tocar, né? Você no baixo, eu na guitarra. E agradeço o convite estar aqui nesse primeiro episódio com esse pessoal aqui fera, né? E, bom, sou psicólogo, sou psicanalista, professor de psicanálise e atuo com atendimento clínico, adultos, crianças, etc. Enfim, estou aqui hoje para tentar contribuir um pouco com o seu podcast, com a sua proposta. Perfeito. Me explica um pouquinho a distinção entre psicologia e psicanálise, essas linhas, por favor. Tem alguns caminhos por seguir, mas a gente pode pensar, existe uma linha que entende que na psicologia você tem ramificações. Então você tem a psicologia cognitivo-comportamental, você tem o behaviorismo, você tem o humanismo e você tem a psicanálise. E a psicanálise ela tem certos elementos característicos, que é acreditar na noção de inconsciente, acreditar que nós somos governados por desejos inconscientes. Então, pensando na temática que você vai trazer aqui, uma das coisas fundamentais para um psicanalista é escutar o que está por trás de um pedido de uma pessoa que quer fazer um tipo de intervenção cirúrgica, mexer em alguma coisa da estética, da aparência. Então, a psicanálise seria então uma linha da psicologia, mas também a psicanálise é uma formação independente da psicologia. Você tem formações em psicanálise, originalmente ela surge independente, historicamente, na verdade, ela até tem força primeiro, ela chega primeiro, depois são criadas as faculdades de psicologia e aí ela vira uma especialização dentro da psicologia, mas é uma área mais específica. É um dos segmentos que um psicólogo pode seguir, é a psicanálise. Perfeito. Professor, né? Bom, então a gente vai fazer um formato bate-papo bem informal, bem tranquilo, todo mundo pode fazer as suas intervenções.
Eu queria começar levantando a bola falando de um caso que eu atendi anos atrás. Uma paciente chegou no consultório, em determinado momento da consulta, ela se emocionou, começou até a chorar. E ela me contou que a motivação pela procura pela cirurgia plástica era uma tentativa de salvar um casamento. E isso me preocupou naquele momento. E eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre essa motivação. Vai lá, Gabriela. Na verdade, a gente sabe que geralmente a motivação pela busca da cirurgia plástica, principalmente a estética, é buscar por um aperfeiçoamento, uma melhora, tanto do físico, mas também no impacto da autoestima. E a gente sabe também que hoje em dia, nessa cultura contemporânea que a gente tem, eles prezam e priorizam muito a questão da beleza, da estética, né? Então, há essa cultura que prega pelo culto da beleza, em que a mídia social, principalmente, tanto televisão, revistas, menos hoje em dia, mas as redes sociais, elas vêm com um impacto muito grande sobre o ideal da beleza, o ideal de eu. Então, quando essa sua paciente chega com essa queixa, não, com essa procura, mas para tentar salvar o casamento, primeiro ponto já é uma questão que envolve a subjetividade dela, né? Então, ela atribui a beleza, porque a gente sabe que hoje, com essa cultura contemporânea, a identidade do sujeito está muito atrelada à beleza, à estética. Então, diante desse casamento que está indo para falência, talvez, na visão dela, ou não sei qual é a expectativa também desse marido, é uma pesquisa que precisaria fazer com essa paciente para entender por que ela atribui a beleza ou a melhora da estética dela a uma salvação aí do casamento dela, né? Então, a gente vê já que ela tem uma distorção aí da realidade dela diante do conhecimento, ou então das questões que envolvem o casamento em si dela, e que, de fato, eu não sei qual foi sua conduta, como que você pôde acolhê-la, né, Fábio? Mas, assim, primeiro ponto é identificar que é uma questão psicológica, emocional, que precisa ser trabalhada, e não atribuir o casamento ou o sucesso do casamento à beleza, à estética dela, ou até uma frustração do marido que faria com que o levasse ao desejo de terminar, de colocar um fim nesse casamento. Perfeito, Saulo. Vou tirar aqui por causa do retorno. Uma coisa que eu pensei, né, assim, para começar, quando você fala de tentar resgatar um casamento, salvar um casamento, isso é uma demanda comum na psicologia, né? Na clínica aparece muito isso. E as justificativas, né, o que decidem fazer para salvar um casamento é de tudo. Inclusive ter mais um filho, né? Quantas pessoas assim, já que o casamento vai mal, vamos ter um filho para tentar salvar o casamento. E claro que isso não vai salvar, né? Você chega nesse ponto, claro que pode ter ressignificações no caminho. Agora, esse tipo de pedido que ela traz para você, não sei só como está, acho que talvez você conte para a gente aqui. Mas assim, primeiro que alguma coisa tem por trás. Como ela falou, eu preciso passar com um psicólogo, questões emocionais, que tipo de fantasia ela atribui a isso. Porque ela está associando um procedimento cirúrgico, uma mudança estética, de uma realização, mas isso é fantasioso, ela não tem dado para isso, né? Mas um outro ponto que eu acho que é muito perigoso, né, delicado, mas ela faz isso achando que tem uma garantia de que se fizer isso, ela salva o casamento. E aí você pode ter uma dupla frustração na história, né? Pode aumentar ainda mais essa idealização de uma situação, e isso não vai ser verificável. Pode ser que não aconteça isso. Mas o que você fez? Você pode contar? Né? O desfecho dessa situação foi que acho que eu travei tanto que ela nunca mais voltou no consultório. Oi? Posso só fazer uma adendo? Claro. Que eu acho que, assim, além dessa dupla frustração por não ter tanto o que ela busca como a salvação do casamento, quanto até o resultado esperado, é a culpabilização, a responsabilização para o cirurgião plástico, né? Então, assim, eu não salvei o meu casamento porque o meu cirurgião não fez o trabalho que ele deveria ter feito. Então, você entra ainda nessa dinâmica do casal sem nem saber.
Perfeito. E detalhe, mesmo esse pedido, quando é para nós, psicólogos, psicanalistas, mesmo quando fala assim, eu vim aqui para terapia para salvar meu casamento, mesmo essa situação, como ela falou, é a tentativa de um deslocamento de responsabilidade por alguma coisa. Mesmo nós não podemos garantir isso. Você não pode falar, você vai salvar seu casamento aqui. A primeira coisa é entender por que seu casamento está onde está. Esse é o primeiro ponto. Então, se para nós isso é impossível de ser garantido, quem dirá para um médico nessa responsabilidade? Fazer esse procedimento vai resolver o casamento. A gente acha que isso é mais incomum do que a gente pensa, mas eu também tive casos já de pacientes que vieram com essa demanda. Teve um caso até que marcou que eu era o terceiro cirurgião plástico já da paciente. Já tinha feito cirurgia mamária para salvar o casamento. Tinha feito abdominoplastia para salvar o casamento. Chegou para mim com queixa de orelha, que não tinha nenhuma alteração na parte auricular, e ninfoplastia, cirurgia íntima, porque aquele problema é o que estava impedindo que o casamento progredisse. Então, a gente acha que isso é algo incomum, mas não é. É muito, muito mais comum. E muitas vezes o paciente não fala isso pra gente. Essa é a demanda interna, mas ele não fala isso pra gente. Tanto que a gente incluiu até no questionário nosso de paciente, o que motivou a buscar a cirurgia plástica nesse momento. Muitas vezes vem com essa demanda. Porque eu estou infeliz, meu casamento não está bom, então acho que assim meu marido vai voltar a se interessar por mim. Então é algo bem, bem, bem comum. Até a gente não questiona tanto, mas é comum, é uma demanda comum. E é muito difícil de identificar. Desculpa, Gabi. Não, é por causa do atraso, acho que a gente às vezes acaba desencontrando, mas eu acho que aí se tem também, né, Anderson e o Saulo e Fábio, assim, a constatação da dificuldade dessa paciente de lidar com os conteúdos internos, atribuindo realmente todos os problemas dela no externo, na estética. Então, é uma busca incessante e constante e encontra-se somente a insatisfação e a frustração, porque não encontra o resultado que busca pela salvação do casamento, né? Pois é uma dificuldade porque no consultório a gente tem uma primeira consulta inicial, a gente vai falar sobre técnica cirúrgica, mostrar fotos de resultados, falar sobre questões clínicas, e por mais que a gente tente aprofundar o tema, você tem um contato com a paciente. Então é muito difícil reconhecer se ela tem alguma questão emocional importante naquele momento. Para vocês que são profissionais da área da psicologia, vocês precisam de várias sessões para estabelecer um diagnóstico, né? Existe uma maneira, algum questionário validado ou alguma dica que vocês possam dar para a gente? Quer falar, Gabriela? Então, na verdade, diante de todos os artigos que eu li, primeiro se tem que existe uma escassez de estudos voltados para o transtorno dismórfico corporal, né? Porque quando a gente fala desse transtorno, a gente fala de um ou mais problemas estéticos que a pessoa atribui que tem, que obviamente causam um sofrimento gigantesco em todas as áreas da vida, e que são poucos os profissionais, tanto médicos quanto profissionais da área da saúde, que têm um conhecimento específico nesse transtorno. E tem, sim, alguns poucos instrumentos, questionários aplicáveis para se diagnosticar ou se detectar esse transtorno, mas validado no Brasil ainda não. Ainda não. Então, ainda não. Tem até um estudo que eles fizeram uma tradução de um questionário utilizado nos Estados Unidos, que tem todos os... tem a validação e tudo mais, mas é ainda validado de uso para que se aplique em estudos, eles não têm ainda aqui no Brasil. Inclusive, no Brasil tem-se um estudo até agora, com mulheres, com sujeitos aí com transtorno de dismorfia, de transtorno dismórfico corporal. Então eu vou pedir para você fazer a definição, ou vocês dois, sobre o transtorno dismórfico corporal. Você tem ela aí? Eu tenho. Na verdade, tem a definição geral, mas tem os critérios utilizados no DSM-5, né? O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Isso. Na verdade, é tão recente que foi só em 1998, no DSM-3, que eles colocaram no manual como um transtorno. E aí, isso assim, ele nem era chamado de transtorno dismórfico corporal, ele era chamado de dismorfobia. E só no DSM-5 agora
que eles colocaram, na verdade, o TDC, que é o transtorno dismórfico corporal, no grupo de TOC pela similaridade dos comportamentos com TOC. Explica então, o TOC assim, pra gente. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Daquele sujeito que tem todo o ritual, a obsessão, a compulsão, pensamentos intrusivos, a necessidade de buscar por comportamentos que aliviem um pouco aquela angústia. Mas, enfim, a etiologia do transtorno ela é multifatorial, então não se determina se é neurológico, se é ambiental, é tudo impacta, a gente sabe disso. E aí, no DSM-5, eles colocaram 4 critérios para se diferenciar e se diagnosticar. Então, vocês querem que eu fale esses critérios? Eu tenho eles aqui. Então, o critério A é a preocupação com um ou mais defeitos ou falhas percebidos na aparência física que não são observáveis ou aparecem leves para os outros. Então, é aquele paciente que vai chegar no consultório de vocês se queixando de um defeito e, nesses estudos, eles atribuem que as queixas elas envolvem principalmente a face. Então, fala de algum ponto do rosto ou que vocês não percebem ou que não é um problema, mas que é algo tão grandioso que chega a causar muito sofrimento. Então, o critério B, que em algum momento durante o curso do transtorno, o indivíduo já apresentou comportamentos repetitivos, então ele gasta horas se olhando no espelho, ou ele tenta disfarçar também com cabelo, com maquiagem, com alguma coisa, ou então ele vai para uma busca de reasseguramento, então ele fica perguntando para todas as pessoas se as pessoas percebem aquilo que ele tem, e ele nunca chega nessa confirmação, né? E o critério C, que é o mais importante até para vocês, da cirurgia plástica, que é justamente esse envolvimento que a preocupação ela causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes do funcionamento. Então, geralmente, as pessoas elas deixam de sair, deixam de trabalhar justamente por conta desse impacto, desse sofrimento. São pessoas que não conseguem nem ficar em casados ou nem chegar ao casamento, porque elas não conseguem se relacionar socialmente com as pessoas, se vincular pela vergonha que elas têm, ou elas não vão no lugar porque elas não encontram uma roupa apropriada para esconder aquele defeito. E o critério D é que a preocupação com a aparência, ela não é melhor explicada por preocupações com gordura ou peso corporal em um indivíduo cujos sintomas satisfazem os critérios de diagnóstico para um transtorno alimentar. Então, não é explicado por uma anorexia nervosa, por uma bulimia, ou mesmo vocês precisariam identificar se há essa dismorfia muscular. Então é quando o indivíduo ele acha que ele tem pouco músculo, e a gente vê muito isso nos programas aí estéticos de cirurgia plástica, como as pessoas, principalmente os homens, eles ficam tentando buscar por uma melhora nessa questão muscular, colocando... Eles tomam um suco, né? E acham que tá pequeno ainda. Pois é. Então esses são os 4 critérios aí para se diagnosticar o transtorno dismórfico corporal. E quando o paciente cumpre com os 4 critérios, que aí vocês conseguiriam identificar isso nas consultas ou numa primeira consulta, tentando elaborar algum questionário, como vocês falaram que vocês têm, para chegar nesses pontos, esse é um paciente que não é indicativo para cirurgia, porque ele realmente possui esses 4 critérios que o levariam para uma necessidade, na verdade, de um tratamento psiquiátrico e psicológico. Quando você pega esses critérios também, tem a questão dos insights, né? Das 3 possibilidades. Então você tem aquele que tem um insight razoável, porque essas características você pode encontrar em diversos tipos de população, né? Mas a questão é assim, a pessoa pode ter um incômodo, que muitas pessoas têm isso, ou tem uma coisa em mim que não está legal, que só ele percebe, né? E tem a questão da história da pessoa, que a gente pode abordar daqui a pouco isso. Só que, se questionado sobre isso, ele percebe que, não, eu sei que tem exagero da minha parte. Consegue perceber que existe um exagero e até ele consegue abrir mão disso. Então ele consegue, apesar desse incômodo, ele não abre mão de viver as relações, viver em sociedade, sair, pode estar um pouco desconfortável, beleza. Aí você tem um insight mais pobre, que tem a desconfiança, mas não consegue abrir mão desse comportamento. E aí você tem o 0 insight,
que aí sim já chega no nível de delírio, que aí começa a descrever coisas que não estão lá efetivamente e ter uma ideia persistente que é aquilo, e não ter o que você faça, é aquilo. Então, acho que isso também ajuda muito quando você vai atender alguém. Quando você pega essa zero possibilidade de insight, é um indício que não é para cirurgia, né? Quer dizer, pode até ter por algum outro motivo, mas é um caso que precisa encaminhar para uma psiquiatria, para o psicólogo. Mesmo os outros também, mas assim, quanto maior a capacidade de insight, de acordo com o DSM, mais essa pessoa pode, ao falar com você, ter uma justificativa e talvez assim, você se posicionando sobre a cirurgia, ela pode repensar, pô, acho que eu não preciso mesmo. Porque eu imagino que tem pessoas que você fala isso, ela fala, então é isso. Mas tem gente que vai falar assim, não é indicativo para você, o que ela faz? Vou procurar outro, porque você está errado. Porque daí tem essa coisa, não consigo reconhecer que não é isso, tem que ser esse ponto final. Então isso ajuda bastante, né, esses pontos. Além Inclusive, se dizem que as pessoas... Ai, desculpa. Delay, pode falar, Esse Gabi. atraso nos atrapalha um pouco. Mas, pode falar. Mas, inclusive, esse insight razoável que o Saulo comenta, são pacientes que eles poderiam até se beneficiar da cirurgia plástica, porque como eles têm esse pequeno ou razoável aí, essa pequena razoável percepção de si, de que, tudo bem, eu posso estar exagerando um pouco, realmente existe, não existe. Às vezes até existe, mas o sofrimento é muito maior do que ali a questão estética envolvida. E eles podem se beneficiar sim, porque eu acho que é importante a gente diferenciar um pouco essa questão para não generalizar que todos os sujeitos que possuem esse diagnóstico não seriam candidatos para um benefício aí da cirurgia plástica. Então, esses pacientes com um insight razoável, com uma percepção razoável do seu defeito que eles trazem, eles podem se beneficiar sim da cirurgia plástica, dependendo da conduta, dependendo da expectativa também que eles trazem para a cirurgia plástica, que esse eu acho que é um ponto diferencial aí da conduta de vocês também no consultório, de entender qual que é essa expectativa que muitas vezes envolve uma expectativa irreal do procedimento e aí insatisfação e frustração na certa. Acho que até o caso que você trouxe, da pessoa que quer salvar o casamento, não significa que ela não possa fazer, mas se quer fazer para salvar o casamento como garantia, isso não dá. Mas nada impede realmente a ter alguma coisa que ela possa fazer por outro motivo. Acho que você gerenciar a expectativa, a finalidade, isso também é um ótimo indicativo, né? Porque a gente repara que a questão da autoestima, quando a gente faz um procedimento e bem sucedido, o paciente fica feliz, melhora muito a vida dela. Tanto nas relações pessoais como até profissionais. Você se sente mais seguro, você se impõe melhor. A postura muda, né? A postura, o brilho no olhar, tudo melhora, né? Então, Anderson. Sim, é uma percepção que a gente tem, especialmente na parte corporal, que a gente lida bastante, é que o paciente, depois do procedimento, quem não tem uma rotina adequada de atividade física, de alimentação, depois que se olha, começa, entre aspas, a cultuar um pouco mais o corpo, que não era satisfatório antes, ela começa a intensificar a atividade física, cuidar da alimentação, se cuidar mais, se vestir melhor e, consequentemente, isso melhora a autoestima. Então, o paciente ele tende a ter benefícios profissionais, familiares, esse tipo de coisa. Então, é algo que é bem perceptível. Eu tenho uma dúvida que eu queria colocar para vocês. Esses pacientes, por exemplo, a gente percebeu um paciente que tem esse dismorfismo durante a consulta. Tem pessoas que chegam, a gente não encontra nenhum problema, nenhum defeito, e o paciente insiste em algo que não existe. A gente percebeu isso. O paciente que vai para a cirurgia plástica, ele tem a tendência de querer melhorar, não é algo de saúde, não é algo assim, o paciente queira, tá com um problema de saúde e vai lá para tratar. Tem alguma forma mais sutil de abordar esse paciente para encaminhar, para indicar alguma coisa? Porque ele está lá querendo melhorar. E chega com um diagnóstico de saúde que eu preciso encaminhar para outro profissional. Tem alguma forma? Tem. Tem, Gabriela? Você quer que eu fale? Pode, claro. Eu acho que assim, o primeiro ponto é você não bater de frente com o delírio desse paciente. Porque não adianta nada você tentar convencê-lo de que ele está errado, porque foi o que o Saulo falou. Principalmente esses pacientes com insight zero, você vai falar e tentar provar e mostrar no espelho, ele não vai concordar com você e ele vai mudar de cirurgião plástico até que ele vai conseguir o que ele bem entende, o que ele bem procura. Então, o que vocês podem fazer é tentar partir, eu acho que para esse ponto do sofrimento.
né? Porque quando a gente vai para a questão subjetiva da situação, talvez, não é uma garantia, mas pode ser uma forma sutil de você conduzir o paciente primeiramente para um tratamento psiquiátrico e depois talvez para um psicológico, né? Porque geralmente são pacientes mais resistentes, vocês irem para esse ponto do sofrimento psíquico. Então, olha, você vê que você tá tanto em sofrimento que você deixa de sair, você deixa de se relacionar, você não consegue se manter num trabalho, enfim, vocês vão tentando pesquisar quais são os impactos no sofrimento psíquico, em que áreas isso causa sofrimento, e aí, a partir disso, talvez apontar, olha, você não acha que talvez você possa estar vivenciando uma depressão ou de ansiedade, a ponto de você ter tantos prejuízos assim, e talvez seria mais indicativo neste momento você trabalhar essa questão, até porque se você está em sofrimento psíquico, se você está num possível quadro depressivo, ansioso, você pode até fazer a cirurgia, mas você não vai ter a satisfação que você quer porque você está com prejuízo emocional. E aí, se vocês tentarem levar o paciente para esse tipo de reflexão, talvez vocês consigam fazê-lo alcançar aí uma aceitação na necessidade de um tratamento psiquiátrico. Ao invés de tentar apontar que, olha, você tem um transtorno dismórfico corporal, você não é um candidato, você precisa fazer um tratamento psiquiátrico. Aí eles vão odiar vocês para sempre, né? E falar, o errado são vocês, os errados são vocês, eu que tô certo, porque sempre tem um profissional que acaba atendendo a expectativa ou ao desejo desse tipo de paciente. Cara, é muito delicado, assim, porque é uma frustração, porque a pessoa vai lá, ela quer aquilo, né? E eu não sei se sua pergunta se refere sempre a quem tem essa incapacidade de insight, que já está nesse nível delirante. Sim. Porque pode ter uma pessoa que não está nisso, mas que está com as motivações, não são as verdadeiras motivações, né? E é muito difícil mesmo. Como é que você vai falar para a pessoa, né, talvez dizer assim, olha, acho que o tratamento a gente tem que pensar, às vezes de uma forma mais, um tratamento global, assim, gostaria que você passasse com uma pessoa, ouvir um pouco a opinião sobre isso, ou conversar com essa pessoa. Acho que criar essa rede, né, talvez de um apoio, assim, de avaliação, seja uma boa. Porque você falar para uma pessoa, infelizmente, assim, você sugere psiquiatra, a pessoa já pensa assim, você está me chamando de louco. Mas se você sugere psicólogo, também acho que está chamando de louco. Então, talvez assim, se você escuta, se já percebeu alguma das coisas, acho que quando você vai falar do seu trabalho, fala assim, olha, nós trabalhamos aqui sempre em conluio com outros profissionais. Então, acho que é bacana conversar com fulano, ciclano. Nosso procedimento normalmente é esse. Você já cria uma ideia que é assim, eu não estou fazendo isso porque você tem uma questão psiquiátrica. O nosso procedimento é esse tipo de acolhimento. Então, acho que isso cria já uma segurança, é um diferencial. E realmente vocês podem ter isso, na verdade, né? Vocês podem ter, independentemente a pessoa pode não ter um transtorno, mas ela pode estar num momento de empolgação. Eu conheço tanta gente que fala assim, eu vou colocar silicone, eu vou fazer não sei o quê. Aí passa 6 meses, 1 ano, puta, ainda bem que eu não coloquei. Porque eu não estava deprimida, mas estava num momento assim, às vezes quase de fazer tatuagem ou fazer um procedimento estético. Então, acho que você ter isso como um lugar de amigos, assim, ó, fala com outra pessoa também, eu vou conversar com ele, acho que isso ajuda bastante. No caso de uma pessoa já delirante, como o DSM coloca, até eles colocam no DSM, você pode mostrar os prejuízos, não interessa, porque é delirante, assim, não interessa. Né? Você pode morrer com isso, não interessa. Não importa, eu vou fazer isso, ponto final. Que você vai começar a atribuir significados da sua parte como você não querendo fazer. Então, é delicado. Mandou para nossa área, sempre tem esse... Tem uma coisa que a gente observa cada vez mais, principalmente para quem mora em São Paulo, eu não sei se a Gabriela tem essa... por morar no interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, embora grande, a gente atende muita gente que está usando medicamentos psicotrópicos, seja ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir. Isso seria um limitante para eu indicar uma cirurgia ou não? Penso que só isso, como as pessoas têm usado de forma, todo mundo usa, né? Até as pessoas, eu já vi isso, cenas, as pessoas conversando sobre o que elas usam, bate-papo é esse, né? Eu acho que não é uma coisa que se usa não pode fazer.
Eu acho que é a mesma coisa, assim, usa, mas por qual motivo, e sempre voltar para o global. Porque a forma como... acho que o Brasil é um dos países que mais se medica no mundo, né? Ainda mais questões psiquiátricas, psicológicas. Se você for usar como esse critério, talvez vocês não façam mais cirurgias, assim. Porque tem gente que usa, enfim, mas por percalços da vida e acabou optando ou foi indicado por tomar medicamento, mas não teria essas características de um quadro dismórfico corporal. Até mesmo porque não é só o uso de medicamentos psicotrópicos que determina o nível de sofrimento ou o contexto do sujeito. Então, quantas pessoas entre nós, amigos, conhecidos, pacientes mesmo, são diagnosticados com algum transtorno, tratam, né, trabalham as questões e nem por isso, não é porque usam medicamentos que não são candidatos a passar por uma cirurgia estética. Então, realmente não é um critério de exclusão aí para cirurgia. Eu acho que seria mais indicativo investigar esse uso, por que é que usa, quanto tempo usa, como está o tratamento desse sujeito, do que já excluí-lo dessa possibilidade para cirurgia. Perfeito. Nenhuma consideração sobre isso. Eu queria perguntar sobre um tema super atual, que é a questão das redes sociais. Da nossa profissão, a gente opera muita gente, alguns casos acabam sendo midiáticos e tudo bem, serve como uma referência, é super normal mostrar um resultado para a pessoa entender como é o meu trabalho e como é a técnica, enfim. Mas o que a gente percebe é que às vezes o ideal de comparação com aquela pessoa, seja famosa ou não, acaba sendo norteando o que ela espera, e isso pode ser um problema, certo? Quer começar? Desculpa, porque travou bem na hora que você começou a falar, Fábio, sobre redes sociais, travou para mim e você voltou agora. Então, quer que eu fale? Pode falar, se você vai entender o contexto. Então, quem está perguntando sobre rede social, o impacto que tem, né? Em questões de autoestima, por exemplo, de querer reparar a aparência, supostos defeitos, porque você tem figuras ideais. Mas não só isso. Na nossa área, psicanálise, a questão da imagem é uma coisa muito central. Assim. É muito interessante o que você tem. Você tem estudos de diversos tipos em antropologia, na psicanálise mesmo, em psicologia. A importância que tem a imagem, ela nos configura, né? O nosso eu é formado por conta da imagem. Então, se você pega estudos em desenvolvimento, você pega experimentos feitos, por exemplo, em Henri Vallon, você colocar uma criança muito pequena, um bebê diante do espelho, inicialmente ela não se reconhece numa imagem. É igual cachorro. Você põe no começo, ele não vê nada na imagem, ele não fecha uma gestalt, não fecha uma imagem. Mas passado um tempo, ele passa a se interessar. Um cachorro também se interessa pela imagem do espelho. E é muito interessante assim, mas nesse primeiro momento, o bebê não está se vendo. O cachorro não está se vendo, ele está vendo outro cachorro. Então, a nossa primeira imagem de nós mesmos, nós tomamos como um outro. Olha que é muito louco isso. Né? Então a primeira imagem sua, que você se via, você não se reconhecia. Você já deve ter visto o chamado fenômeno do transitivismo. Criança pequenininha, ela vê uma outra criança caindo e ela começa a chorar porque ela confunde ela com outra criança. Quem tem filho já viu isso. Não é uma empatia, então? Então, mas essa empatia, sentir como ela, nesse momento, ela sente como ela porque para ela é ela. Entende? Depois que você consegue capturar a sua imagem, e tanto é que assim, mesmo nós hoje em dia, vocês já passaram por isso, de às vezes olhar uma foto sua assim, nossa, não sou eu, não me reconheço. Então essa nossa relação com a imagem sempre é muito confusa. Eu vou chegar no ponto da rede social, mas só para dar uma base. Teve uma vez que eu estava num lugar, e que eu estava olhando CDs na época, em Santos, época eu cruzei com você em Santos uma vez, tinha uma loja de CD ali muito legal. Eu estava olhando CDs numa loja, eu esbarrei numa pilastra, quando eu virei, eu vi um ombro e um queixo, eu falei, desculpa. E era eu. Eu falei, nossa, cara, que muito louco. E assim, é ridículo, mas assim, nós somos confusos com isso. Você vai na padaria, você vê o circuito fechado ali, tá aquela fila. Aí tá mostrando, você vê a câmera, né? Mostra o pão, mostra o forno, mostra as funcionárias, aí mostra uma fila. Aí você faz tipo assim, né, aí o braço médio fala, sou eu ali, né? Então, essa nossa relação com a imagem é sempre confusa. Começa daí. A psicanálise entende que, então, desde cedo nós estamos nessa relação com uma imagem.
os nossos pais, eles nos olham, né, de forma idealizadora. Então, assim, quando sua mãe grávida, seus pais já falavam sobre você, já imaginavam aquela criança. Então, quando você nasce, por mais que você tenha a sua carinha de joelho, os seus pais estão vendo ali, é a cara do seu avô, tem o nariz de não sei quem. Então, vai construindo uma imagem, e o ser humano, como qualquer mamífero, quer ser amado pelo outro. Para você ser reconhecido por esse grupo, você vai acabar se identificando com essa imagem. Então, assim, quantas vezes você não viu coisas assim, da pessoa segue uma vida inteira tentando corresponder ao que os pais esperam dessa pessoa. Só que na prática, às vezes os pais nem esperam nada, a pessoa que supõe. Então tudo isso é sempre a nossa relação com a imagem que o outro coloca pra gente. Então assim, só por isso já mostra o quanto nós somos suscetíveis a essa questão do outro. Agora vamos trazendo para as redes sociais. A gente deve ter a mesma idade. Não sei a sua idade, mas não sei se você passar por isso. Na nossa época, menos. Na nossa época, tinha aniversário e alguém filmar, não era? A fita chegava depois. E a gente se assistia assim, nossa, olha como eu sou, muito louco, né? Aí você começa a pensar em... Até a voz, né? A voz, você gravava, você olha a minha voz, que muito... É muito estranho, nós mesmos muito estranho. Agora imagina assim, a coisa foi escalonando, aí você começa a pensar em rede social. Na rede social, cara, é você idealizado, todo mundo idealizado, porque na rede social você pode colocar o que você quiser sobre você. A melhor foto que você tiver sobre você e a coisa vai escalonando. Aí a coisa vai piorando porque além de você ter esses referenciais, atrizes, atores, cantores, etc. Cara, quantas vezes você vai tocar baixo, você faz a pose que você está imaginando, sei lá, eu tô lá tocando alguma coisa, eu tô imaginando a posição do Zakk Wylde, né? Eu tô na cabeça aqui. Então, tudo isso vai interferindo. Agora imagine cada vez mais as redes sociais. Eu tenho um filho de 7 anos, ele já nasceu com a rede social rolando. Já nasceu com a câmera rolando. Ele já nasceu com os filtros rolando das imagens. Então, assim, você começa a ter um tipo de resposta sobre quem é você que você pode ter 0 defeitos. Então, você tem o cara lá mostrando o corpo perfeito, o shape perfeito, o abdômen perfeito, o braço perfeito, a pele perfeita. E eles mostram aquilo. Junto com isso, tem os filtros que eles colocam. E você vai consumindo aquilo e vai criando o ideal, aquilo que eu falei lá dos pais colocando para os filhos, né? Você está colocando essa imagem idealizada. Eu já escutei, não sei se já passou por isso no consultório de vocês, uma pessoa dizendo que queria fazer uma cirurgia plástica para ficar igual o filtro que ela usa. Né? Não, eu não, você já? Não. No caso, ela não fez uma cirurgia plástica, ela fez maquiagem definitiva. Sim. Porque ela viu um filtro que ela usava, assim, nossa, finalmente tirou tal coisa, e ela foi na pessoa que faz o procedimento, olha, eu quero fazer isso, porque eu quero ficar assim. Então, essa relação com a imagem, de escravidão em relação à imagem, de ideais inalcançáveis, a rede social deu uma inflamada. O negócio agora está inflamado. E por isso, inclusive, que até para você diagnosticar um transtorno, complica ainda mais, porque você tem o dia inteiro uma rede social. Estima. É interessante até a evolução das redes sociais. Você pega ali o Facebook, daí você tinha a imagem, você tinha textos. Mas você vai pro Instagram, cara, é imagem, é vídeo. Aí você vai pro TikTok, é só a imagem, quanto menos texto, melhor. Então, assim, acho que tudo isso contribui até de uma forma negativa, né? Pra gente conseguir estar bem com a nossa própria imagem sem ser essa imagem idealizada. Eu acho que a gente não lida muito com esse tipo de caso de querer se transformar no filtro, porque a gente não lida tanto com face, né? Ainda não tem filtro para corpo. Na hora que tiver filtro de corpo, vai começar a lidar. Tem, cara, tem no CapCut. Tem? CapCut você vai lá, você faz a silhueta. Sério? No então, vídeo. Daqui a pouco vai aparecer. No vídeo. Impressionante. Aí vai aparecer. Vai. E, tipo, face é mais comum. O corpo eu não tinha visto ainda. Não é nem só o filtro... Não é nem só o filtro do vídeo, né? Eu acho que antes mesmo dos filtros aí das redes sociais já se tinha Photoshop. Então a gente sabe, por exemplo, eu tenho amigas que são blogueiras e desde antes dos filtros, então eu nem preciso mexer na minha imagem, já se utilizava do Photoshop para diminuir silhueta, diminuir braço, tirar defeito, afinar rosto. Então, assim, realmente eu acho que além de acrescentando a tudo que o Saulo falou, é pensar também que nós somos seres sociais e sociáveis. E para nós sermos seres sociais, a gente precisa
pertencer a um grupo. Então, além da gente ter essa questão sempre com a imagem, de ser o ideal do outro, a gente sempre teve e tem até hoje a necessidade de pertencimento. Então, como eu já tinha falado lá no início do podcast, né, como a gente vive numa sociedade que preza pelo ideal, pelo culto ao corpo e associa a beleza à identidade, para eu pertencer a um grupo, eu preciso corresponder àquele ideal de beleza também. E aí entra as redes sociais que trazem esse ideal de beleza 24 horas por dia, o tempo todo. Então, tem os filtros, tem as atrizes, tem as blogueiras, tem tudo solução. E quanto mais a gente consome esse tipo de coisa, a gente também vê que mais procedimentos estéticos aparecem para te levar para atingir aquele ideal. Então, assim, eu vejo e eu percebo que as redes sociais, elas têm um impacto grande, sim, por trazerem esses modelos, mas eu penso também que o pertencimento social, o outro, até como o Saulo estava falando, é um dos fatores mais determinantes por essa busca do ideal estético, né? Porque para eu pertencer àquele grupo, eu tenho que ser igual. E isso, assim, a gente nem precisa falar de procedimentos estéticos, é só a gente pensar, por exemplo, na época da adolescência, que tinha o grupo dos emos, o grupo das patricinhas, o grupo dos skatistas, o grupo, sei lá, dos roqueiros. Então, para eu pertencer a cada grupo, eu preciso me vestir daquele jeito, gostar daquelas coisas, falar sobre aquilo, senão eu não pertenço. Então, eu acho que, assim, as redes sociais, elas têm um impacto, sim, juntamente com essa questão da imagem que o Saulo trouxe aí, que a gente fala na psicanálise, mas que também, em questão da identidade, hoje a identidade está atrelada à beleza, infelizmente. Mas tem um negócio que eu queria só acrescentar isso. Esse negócio do grupo é interessante, né? Os três iguais, inclusive. Mas tem um fator perigoso, porque, assim, essa nossa necessidade de pertencimento tem muito a ver também com de querer estar com os semelhantes, com os parecidos. A fala de vocês, assim, eu gosto muito dele, nós somos parecidos, né? Eu gosto do outro porque é parecido comigo. Nós somos seres narcísicos, é inevitável isso. E a gente gosta daquilo que é parecido e não gosta do que é diferente. O perigo da rede social é que isso é exponencial por conta do algoritmo. O que acontece? Eu começo a curtir certas coisas, o algoritmo entende assim: esse cara quer esse conteúdo, esconde todos os outros, só dá aquele. Então o que acontece? E aí esse é um perigo, né? Porque assim, você fala no transtorno dismórfico, a pessoa tem uma alteração da realidade. Mas a realidade que chega pra gente é a realidade das mídias que a gente consome. E essa mídia está determinada pelo algoritmo que só vai mandar para você aquelas coisas. Então, para aquela pessoa, ela diz assim: mas todo mundo faz esse procedimento, todas as pessoas que eu vejo, que eu sigo, fazem isso. Né? Só que talvez se ela sair desse lugar e for para um outro ambiente, em outro tipo de dispositivo, não vai chegar isso para ela. Ela vai ver que a realidade que ela acha que é de todo mundo não existe. Então, o perigo que eu acho da rede social é essa questão do algoritmo, que eles querem vender, né? E aí você vai mostrar aquilo que é semelhante a você. E o que é semelhante a você, nós amamos, afinal, somos, em essência, narcísicos. O que é diferente, eles nem mostram para você, porque você não vai consumir. Então, cada vez mais você vai sendo afetado por isso que é igual. E aí o que ela falou é perfeito. Essa nossa necessidade de pertencimento, de estar no mesmo grupo, vai sendo cada vez mais se intensificando, e você não quer sair daquilo. São as bolhas, né? As bolhas. Como que você faz um uso, então, saudável da rede social? Tem que ter. Cara, porque não vai desaparecer e é ótimo porque veio para... A gente não pode também só demonizar, né? Tem coisas não, cara... Tá inclusive a questão do algoritmo. Eu não me incomodo com o algoritmo mostrar o que eu gosto. Porque eu quero consumir o que eu gosto. Né? Agora, e acho que ela é muito útil mesmo, assim. Se a gente está aqui hoje é graças a ela. Isso Exato, é o que está rolando exato. aqui. Mas o que eu quero dizer, assim, é mais nesse sentido de uma alteração de percepção da realidade por conta do conteúdo que chega para você ser só uma bolha. É só nesse sentido. Agora, assim, como isso pode... um bom uso, eu acho que é moderar mesmo. É fazer um uso menos tempo. Eu não tenho nada contra, assim, não use celular, não use... Não, eu sou a favor dessas coisas. Agora, como fazer isso de forma saudável, isso eu acho que é de cada um.
Mas hoje em dia no consultório tem as pessoas que chegam, que não conseguem mais sair da rede social de jeito nenhum. Tem aquele Second Life, por exemplo, as pessoas vivendo dentro de realidade virtual, que aí é um perigo também, porque cai naquele ponto, que acho que é o terceiro critério, que está no dismórfico corporal, mas aparece em outros. Quando você prefere substituir sua vida social real, está aqui, por estar sempre nessas coisas virtuais. Então, essa substituição da vida real, o perigo está aí. Né? Eu não sei eu como... acho que, na verdade... Diga. Ai, desculpa, achei que eu tivesse terminado. Não, eu acho que, na verdade, para se fazer um uso saudável da rede social, é primeiro entender quais são as escolhas que você fez ou o que contém ali na sua rede social. Porque é importante a gente ter a capacidade perceptiva do impacto que aquilo tem sobre mim. Então, se, por exemplo, eu sigo pessoas que me fazem me sentir mal, que me trazem uma realidade, que me deprimem, que me causam uma comparação negativa, em que eu vejo o outro feliz e eu infeliz, eu insatisfeita, eu frustrada, eu acho que esse tipo de escolha já está errado, já não é saudável. Então te leva aí talvez até para essa necessidade da realidade virtual, né? Eu preciso criar uma outra realidade que na verdade é ilusória, é fantasiosa de mim mesma, para quem sabe ali naquela realidade virtual eu tentar ser feliz como o outro se mostra feliz. Então, se você segue pessoas que te causam esse impacto negativo, exclua da rede social, tente buscar por pessoas que vão te acrescentar ou com as quais você se identifica, porque aí talvez isso te levaria mais próximo de um uso saudável. Mas realmente, como o Saulo disse, como fazer um uso saudável? Isso é muito subjetivo, é muito singular. Cada indivíduo vai buscar a sua forma de tentar estabelecer essa relação saudável com a rede social. Você sempre percebido no consultório de vocês alguma relacionada à faixa etária? Porque os jovens nasceram dentro desse meio. Para eles é melhor e para a gente que teve que se acostumar com isso é pior ou não? Ao contrário? Acho que ela quer falar já. Pode começar. Melhor ou pior em que sentido? Se os mais jovens, os adolescentes principalmente, eles estão sofrendo mais com essa questão da comparação e da idealização, ou se a nossa faixa etária um pouco mais velha sente pior? Não, eu acho que com certeza os jovens, porque justamente por eles nascerem e por todos esses aspectos que a gente estava discutindo até agora, eles além de viverem essa necessidade de pertencimento, comparação e identificação com o semelhante, eles estão mergulhados, eles estão imersos na vida virtual. Então, eu não me comparo somente com aqueles que estão ao meu redor, eu me comparo também com as pessoas que eu sigo. A gente já tem uma estruturação de ego talvez mais bem formada que a deles. Lógico que eu não posso generalizar, mas como a gente foi pego no meio do caminho com as redes sociais, a gente já passou por etapas aí que nos estruturariam melhor do que esses jovens que estão imersos, né? Então, eu penso, não à toa e não obstante, eles estão com índices muito mais altos, muito mais elevados de transtorno depressivo, transtorno ansioso, muitos casos de jovens se suicidando, né? Então, eu acho que só esses indicativos de adoecimento já nos trazem como realmente eles estão sendo muito mais impactados do que a nossa geração. Não que a nossa geração não esteja sendo, lógico, né? Mas eu acho que eles são mais impactados que a gente, infelizmente. Eu acho que tem um fator também interessante, talvez da nossa geração, que pegou a transição, que nós pegamos ainda um percurso para você chegar a algum ponto. Então assim, você quer chegar em tal coisa, cara, tem um trabalho para você fazer pela frente. E na rede social, no que chega para a geração que já pega isso, até falar assim desses ideais que você tem de ser um youtuber, por exemplo, de ser um jogador, é um negócio assim, de repente eu já sou isso. Então assim, antes de eu ter maturação ou maturidade para chegar a tal ponto, ou seguir um caminho até lá, eu já quero a coisa pronta. É mais imediato, né? Então isso eu vejo bastante, nesse imediatismo. Mas ao mesmo tempo, cara, é muito curioso, assim, porque eu atendo adolescentes e eles debocham, acho barato, assim, vocês velhos, ele fala assim, vocês que gostam de Instagram, a gente não gosta de Instagram, isso é coisa de velho, ficar vendo foto dos outros clicando. E aí eu achei uma barata que assim, eles se encontram
Claro que generalizando, né? Não é nada disso, não é todo mundo assim, mas eu encontro alguns assim. Eles não querem ficar nisso. Fica na rede social vocês. Eles usam para trocar uma ideia, mas eles querem se encontrar e fazer alguma coisa ali juntos. Então, não sei se também, por nossa geração, veio aparecer aquilo e ficar, nossa, né? E talvez para eles assim, que coisa, né, básica, sempre teve, não é tão interessado. Então, você vê como o tema é complexo, né? Pode ser tanto uma coisa que piora, como de fato você tem efetivamente jovens sofrendo, se cortando, uma porção de coisas por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho lá pacientes que graças a isso, graças à rede social, graças ao avatar que pôde criar, ele pôde começar a se aproximar de outras pessoas. Se aproximar de uma garota, de um garoto. Porque, se não fosse isso, eu não teria saído de casa. Pessoas que eu atendi que, assim, que graças ao jogo, né, falando aqui, ele foi falando com outras pessoas e foi tendo uma proximidade, uma intimidade com pessoas do mundo inteiro que ele não teria se não fosse isso. Então, por isso que não está nada garantido assim, isso vai dar tal coisa como consequência. Então eu vejo que tem esse lado ruim, mas também tem essa facilitação. Não, tem muito lado positivo, com certeza. É mais fácil você se encontrar em grupos online à distância e que tem interesses em comum, características em comum, e a partir daí você evoluir. Né? O problema acho que quando fica só restrito na vida virtual. Acho que a mídia social, ela tem a tendência a potencializar tanto o que é bom quanto o que é ruim. Ela é muito mais rápida, né? Então, se você está inserido no meio adequado, você vai receber na sua bolha, mas é algo adequado e que faz bem, isso vai potencializar algo bom para você. Se você está inserido numa bolha ruim, você vai absorver aquilo com muito mais facilidade. Eu vejo hoje em dia, eu acho que essa parte de imediatismo vem muito por conta do que a gente tem na mão, né? Antigamente tinha que pegar ônibus, ficar 40 minutos esperando no final de semana. Agora você pede um Uber em 5 minutos está ali. Você quer comer alguma coisa, você não precisa ir no mercado, você pede um iFood e está ali. Então começa a aparecer um imediatismo muito rápido. A gente tinha que ligar, esperar a pessoa atender. Antigamente nem celular tinha que ir no orelhão ligar. Agora não, agora você pega um WhatsApp, manda uma mensagem, outra pessoa do outro lado do mundo já te responde. Mas eu acho que isso tem impacto inclusive na questão estética, porque assim, eu já escutei assim, a pessoa que ao invés de querer primeiro se submeter, sei lá, fazer um treino sério, reeducação alimentar, não, ou fazer uma cirurgia, abdominoplastia, né, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, não que eu não possa fazer, mas eu lembro de escutar a conversa, o personal fala assim para a pessoa, faz, mas primeiro faz a dieta, faz tal coisa, depois você faz isso. Né? Então, acho que essa questão do imediatismo também traz esse tipo de desejo. Mas tem uma pergunta, mas qual o problema também se o corpo é da pessoa, se ela quer fazer isso? Sim. Né? Acho que, claro, entra naqueles critérios, se isso não é uma coisa que está fora de uma realidade, que tem ali um transtorno. Mas assim, o corpo é da pessoa. Acho que o Fábio até deve lidar bastante com isso, é aquele imediatismo de resultado, né? A frustração do paciente no pós-operatório que quer ver rápido aquele resultado e tem o processo todo de espera, então gera muita frustração nos primeiros dias. E eles não atacam vocês assim, porque tipo, atacam assim, ficam bravos, reclamam, porque assim... Muito. Muito. Alguns um pouco mais agressivos, outros um pouco menos. Por essa impaciência, porque demora. O resultado para você começar a ver, o resultado demora 15, 20 dias. Sim, mas assim, o cara foi marcar a cirurgia marcou com você explicou isso para ele. Mas não adianta. Esquece. Tem uma amnésia. Não sei o que acontece. Mas acontece muito isso. A expectativa, né? Também. Expectativa, porque você tá... você faz uma cirurgia, você vai estar tudo inchado, tudo arrebentado. Você fica até maior do que você estava, roxo, dreno, limita. Então isso é interessante até, você buscar primeiro se preparar bem emocionalmente para enfrentar um pós que não é fácil. E pior ainda, se ela vivencia uma intercorrência, uma complicação, e ela não esperava por isso, e é difícil esperar na cirurgia plástica, mas eventualmente pode acontecer, como é que ela vai lidar com isso se ela já estava abalada previamente? Isso é um problemaço. Mas isso acontece muito ou não? Claro. A gente brinca que a gente é o psicólogo de bisturi, mas a gente precisa fazer uns cursos aí com vocês. Não, você tem que passar a linha do psicólogo encostada na de vocês. Passa lá, depois volta para cá. Mas isso não é garantia também não. Né? A garantia é nada. Uma pessoa frustrada, ela pode ter diferentes reações, né? Diferentes comportamentos. Então, não é garantia. É sempre uma surpresa. A gente conhece um perfil e depois é outro. Gabi?
Eu acho que é por isso que vocês têm que ficar sempre atentos à expectativa de resultado até desse paciente, né? E por mais que vocês expliquem e especifiquem como é que vai ser, é uma questão que realmente precisa ser muito trabalhada, que aí vai de encontro justamente com o que a gente estava falando no início, da necessidade de você talvez pesquisar, assim, explorar mais a vida emocional desse paciente, porque depois é um prejuízo para eles e é um impacto negativo no trabalho de vocês também. Eu falo que é difícil pra gente, porque o que acontece? Parece aquela brincadeirinha que fica alguém de costas com uma imagem e o outro de costas com um quadro em branco e tem que desenhar. Então o paciente falar o que ele espera, imaginando na cabeça dele o que ele espera, ele passa isso pra gente falando, a gente escuta aquilo e tem que desenhar a mesma imagem ou o mais parecido possível com a imagem que ele tá tendo na cabeça dele. Aí, claro que daí lida com o transtorno dismórfico, essa imagem acaba se tornando algo até irreal pra gente reconhecer. Porque tem uma coisa no dismórfico, uma das características centrais é que ele não tem visão global da coisa. Então ele pega o defeito, é o nariz, ele enxerga o nariz, ele não enxerga o rosto. Entendi. E o nariz, essa reharmonização, não sei se eu posso chamar assim. Sim. Então não adianta, você vai fazer isso e não vai enxergar isso. Entendi. Então é difícil lidar com essa expectativa até do paciente, essa imagem, e com a rede social hoje muita gente chega, eu quero ficar assim, e mostra uma imagem. E mesmo a gente explicando as limitações, ela colocou na cabeça, ou ele colocou na cabeça, que ele quer aquilo. Então, mesmo orientando que é rápido, que é aquilo e que é rápido, que é a cirurgia para atingir aquele ideal, aquele objetivo, e meio que, não sei se apaga da memória, acho que é aí que vem aquela parte que o Fábio falou de amnésia, parece que exclui as dificuldades para se atingir aquilo. Exclui o pós-operatório, a dor, o dreno, a cinta, esquece que tem a cirurgia, né? Esquece que tem a cirurgia. Sabe o que é engraçado? Às vezes passou um período do pós-operatório, tá tudo bem e tal, e aí a gente manda uma foto do pré, a pessoa fala, nossa, quem que é? Sou eu. Incrível. Isso acontece, cara. Eu já atendi pessoas que fizeram cirurgia plástica, assim. Não só plástica, às vezes fez algum procedimento. Pode ser estético, mas podia ser por saúde, mas que mudou a aparência, e pessoas que não se reconhecem. Fala assim, cara, eu me olho, eu não me vejo. E aí é um problemão. Muito em face acontece pessoas isso. Pessoas que vêm para terapia porque não se reconhecem. E assim, bonito. Não, assim, tá bonito, tá bem. Ficou até mais bonito. Sim. Mas assim, eu perdi alguma coisa. E aí, pensando um pouco na nossa área aqui, a psicanálise, isso tem muita relação com a imagem ideal que ela montou também. Porque assim, você nunca sabe no que você está mexendo quando a pessoa, ela tem até aquele rosto, mas tem a experiência dela que é subjetiva de como ela vê aquele rosto e experiencia o rosto. Então, às vezes ela estava com um negócio que sempre teve ali, que até era motivo de sei lá, brincarem com ela na família, e quando ela perde aquilo, ela perde até um lugar, assim, porque era aquele meu tio que tinha tal coisa, não tem mais, o cara, putz, quem que sou eu agora aqui? Então, é isso que pode mudar em termos de percepção da identidade e a confusão de quem é. Claro, não é que a pessoa assim, não sei quem sou, né, mas eu olho, mas não me vejo mais ali. Então, eu já escutei isso, já tem de casos assim, processos longos, né, porque é de uma reelaboração de imagem. É bem complicado. Já tive... Na verdade, foi um colega que contou que uma paciente tinha uma pinta, uma vergonha, não lembro o que era. Ele foi fazer uma cirurgia e ele decidiu tirar aquele sinal. Você ouviu essa história, né? Nossa. Pois é. Ele achou que estava fazendo uma coisa legal, que ela ia gostar, curtir. Vou dar um plus aqui, cara. Juro. Ele disse que quando ela acordou e percebeu que tinha sido removido, ela ficou transtornada, falou que era uma coisa de família e tal. Então a gente nunca pode fazer nada que não seja solicitado. Nessa mania que a gente tem de querer inventar defeitos nas pessoas é terrível, né? Sim. Passa no consultório, ela fala assim, eu quero abordar minha mama. Você fala, e o seu nariz? Ela fala, pô, o que tem de errado com o meu nariz? Aí piora. Eu imagino, vocês estão sempre prisando um campo minado, né? Campo minado. Deixa a pessoa chegar, trazer... Isso, ouvir mais do que ouvir mais. Até mesmo porque vocês nunca sabem o simbolismo por trás daquilo, né? Desculpa. Gabi? Falei, até mesmo porque vocês nunca sabem o simbolismo por trás daquilo. Então, essa pinta, olha o simbolismo que tinha pra ela.
olha o significado. Às vezes o nariz também, isso é o nariz, mas é uma marca da minha família, é o que me faz me sentir pertencente ali à minha família, né? Ou é algo característico meu que as pessoas me reconhecem por aquilo. Então é muito complicado, é deixar o outro chegar, vir com a queixa dele e trabalhar a queixa dele. É igual quando você vai numa loja de roupa, você vai para comprar uma blusa, eu levo uma calça, mas eu não quero uma calça. Né? Então acho que é bem essa analogia, assim. É você, lógico, a gente está falando de venda, não tem nada a ver, mas é a necessidade do outro, a necessidade que o outro leva para vocês. É criar. Não, olha que complicado, você tem que escutar a necessidade da pessoa, escutar o que está por trás dessa necessidade da pessoa, segurar a sua necessidade de querer, olha, por que você não corrige isso? Realmente é um campo minado mesmo. É difícil de lidar porque é o seguinte, tem áreas que a gente sabe, por exemplo, a gente pensa, o paciente, a queixa é a parte abdominal, quando limpa a aspiração, abdômen inferior. Só que, por experiência, a gente sabe que se o paciente mexer nesse abdômen e não mexer nas costas, por exemplo, vai ficar muito estranho e muito artificial. E se mexer nas costas, que tem uma continuidade com os braços, e não mexer nos braços, vai ficar muito artificial. E vai ficar nítido que foi uma lipoaspiração. Então, a gente tem, pisando em ovos, é tentar incutir no paciente uma ideia de que se você mexer nessa parte, o global vai ficar melhor. Não focando no minimalista ali, focando no máximo ali. Só que é difícil, porque justamente isso, o paciente às vezes não tem problema nenhum, meu braço tá ótimo, eu adoro meu braço. Só que você vê alguns detalhes que se não mexer, vai ficar ruim em relação às costas, vai ficar muito artificial, especialmente essa região inferior, fica muito, é um conjunto, parece que é uma coisa só, o braço e as costas. Se você mexe, mas aí acontece da pessoa assim, não quero só fazer aqui. Aí o que a gente faz? A gente explica bem, orienta e não faz. Você não faz? Não faço, eu não vou mexer em algo que o paciente e categoricamente falou, eu não quero que mexa. Isso não mas eu digo, mas assim, entendi. O médico nunca pode... Mas aí como é que fica depois a satisfação dele com o resultado, envolvendo o que a gente está dizendo até agora? Porque se você explica, vocês ainda como especialistas nisso falam, olha, não vai ficar bom, é uma coisa só, teria que mexer por conta disso, por conta daquilo, não quero. E aí o resultado, obviamente, não vai ficar o ideal, até para vocês enquanto médicos, cirurgiões plásticos. E aí, como é que fica depois a satisfação desse paciente com o resultado da cirurgia? Eu vou falar e o Anderson vai falar na sequência. É a seguinte, o médico, em procedimento eletivo, ele não é obrigado a atender um paciente. Assim como o paciente não é obrigado a fazer um procedimento com o médico não é obrigado a fazer aquilo no paciente. Se ele julgar que aquilo não será adequado, não trará um resultado satisfatório, ele pode ter o direito, sim, de se impor e falar, me desculpe, mas eu, como profissional, você vai ter que procurar outro. Tô errado? Tá certo, é isso mesmo. Eu falo que tem dois tipos, né, de orientação. Tem aquele caso que você vai potencializar algo que vai ficar bom. Se você tirar essa gordurinha aqui, algo meio que, entre aspas, perfeccionismo, de tirar vai ficar um pouco melhor. E tem aquele caso que se você não fizer, não vai ficar bom, ele vai ficar insatisfeito. Então, nesses casos que a gente observando, fala assim, não, isso aqui, se eu não fizer, ela vai ficar insatisfeita, não vai ficar legal. A gente tem, como o Fábio falou, a gente tem a premissa de se recusar a fazer o procedimento, encaminhar para outro colega que tem outra percepção. Mas, claro, questão de detalhes, se eu não tirar essa bolinha de gordura aqui do braço, vai ficar melhor? Vai ficar melhor, mas vai prejudicar o resultado final? Não vai, a gente vai só potencializar. Aí tudo bem, a gente aceita a opinião, né, o desejo do paciente. Então tem esses dois... E é importante a gente esclarecer, porque a gente trabalha muito com contorno corporal, né? Então os conceitos de lipoescultura evoluíram muito e tem muita gente que questiona, como assim lipo de braço, lipo de perna, só que você tem que buscar harmonia. E você não consegue obter uma harmonia se você deixar a pessoa com uma cintura super fina, um quadril legal, detalhes do abdômen, até hipertrofia muscular que a gente consegue hoje, e um braço enorme, desproporcional. Então, só para explicar o porquê que a gente tem feito isso. O paciente, quando ele se olha, por mais que ficou bonito, digamos, não foi algo harmônico, a gente não mexeu no braço e precisava. O paciente ele vai se olhar, as outras pessoas vão olhar para essa pessoa, vai estar bonito, mas tem algo no subconsciente que vai incomodar.
Por quê? É algo que não é compatível, não é um conjunto. Sempre falo até nas consultas, ninguém é definido só na barriga quando faz atividade física. Então, se você quer algo natural, você tem que trazer um nível de definição até global, do corpo todo. Então, tem coisas que a gente tenta conversar e orientar nesse sentido. Quando a pessoa procura vocês, ela toma uma decisão ou ela conversa com vocês e fica um tempo para maturar, para pensar e depois decide e desistem? Ou como é? Eu prefiro quando tem um planejamento um pouquinho médio e longo prazo, né? Porque a pessoa está mais preparada, entendeu melhor os processos. Quando ela chega assim, eu quero fazer para ontem, fica um pouco assim, preocupado, até porque os exames estão muito em cima da hora, você mal conversou, mal conhece a pessoa, mas acontece. Exatamente. Tem pacientes, eu falo que uma coisa que eu sempre converso, que a gente tem muita gente de fora, né? Que vem de fora da cidade, fora do país, e às vezes vem com uma demanda de urgência. Eu cheguei hoje, vou ficar só esse mês e preciso operar já. Até tento orientar, eu falo que a logística, o preparo para a cirurgia, tanto pré quanto o cuidado pós-operatório, ter algo bem planejado, potencializa resultado, porque as coisas quando a gente faz muito às pressas, uma coisa ou outra acaba passando, então a gente faz rápido, acaba passando uma coisa ou outra, então eu sempre tento orientar nesse sentido. Claro, se não tem nenhum problema, a parte de exame tudo tranquilo, o paciente está ciente de como é que vai ser, não tem nenhum impeditivo, mas sempre algo planejado é melhor, mais confortável para o paciente e para a gente também. Até para o diagnóstico mesmo, né? Pensando em um transtorno ou não, essa questão do tempo acho que é muito importante, né? Porque se é uma coisa às vezes de uma empolgação, acho que acaba caindo isso, e às vezes essa mais grave, eu preciso fazer isso e viu que você demora, então vão em outro que é imediato, né? Acho que isso ajuda vocês também, né? E até a parte clínica também, se ela se prepara da parte nutricional, ela tá mesmo menos inflamada, enfim, tudo melhora. Gabi, você ia falar? Eu ia perguntar se vocês na clínica têm alguma sequência, assim, em questão de quantidades de consultas necessárias antes da cirurgia. Lógico que exames tem, mas assim, vocês têm mais ou menos um passo a passo a seguir para conseguirem identificar até se aquela pessoa é realmente uma boa candidata para cirurgia plástica, envolvendo todas essas questões subjetivas que vocês têm que lidar no consultório? Na verdade, não é uma única consulta, né? A gente faz uma consulta inicial e a partir daí a gente tem um contato com os pacientes. Evidentemente que às vezes é difícil pela dinâmica da correria do trabalho da pessoa, enfim, ela acaba mandando exames até online, mas a gente procura sim ter mais contatos. Muitas vezes é mais difícil, mas seria um ponto importante. Mínimo, a gente fala pelo menos mínimo 2, né? A gente tem um contato inicial e pelo menos mais uma consulta presencial pré-operatória para conversar, planejamento, até entender novamente as expectativas, fazer um planejamento mais próximo do que nós vamos fazer. Claro que a gente deixa em aberto para o paciente, a gente sempre tem contato, o paciente manda mensagem, conversa, precisar de outras consultas para tirar dúvida, para esse planejamento, a gente está sempre disposto, aberto, marca a consulta, a gente conversa novamente, mas fala que a gente também tem mais a conduta, pelo menos 2, uma primeira e uma pré-operatória antes do procedimento. Mas às vezes quando a gente opera a gente de fora, até fora do Brasil, já aconteceu, da consulta online, qual é o seu peso, sua altura, porque a gente limita um pouco em relação a isso, né? Se chegou uma paciente uma vez que chegou com 10 quilos a mais do que ela tinha falado na consulta online. E ela tinha vindo de fora do Brasil, passagem comprada, hotel, é um problema. Mas e aí, faz? É porque eu fico pensando... Eu posso negar. Se eu achar que vai prejudicá-la, eu falo, olha, desculpa, mas vai fazer o quê? Porque eu fico pensando, se é tão restrita a quantidade de consultas ali do contato com o paciente, dificulta demais essa percepção de vocês, enquanto médicos, de alguma questão emocional, psicológica, que vai impactar também na conduta de vocês ali cirúrgica. Total, acho que a gente precisa de vocês ali do nosso lado. São consultas longas, a gente tenta pelo menos aí consulta média 1 hora, 1h30 para tentar pescar algum tipo de situação. Às vezes não consegue. Já coisa para falar. Né? Que a gente tem que entender a queixa, examinar, fazer o exame físico, ver algumas nuances de cada paciente, explicar todo o procedimento e ainda entender um pouco da parte psicológica do paciente, tudo em 1 hora. É meio restrito, é impossível. Tanto que muita coisa passa. Já tive pacientes que no pré-operatório era 1, no pós-operatório
transformou, assim. Então, é difícil essa percepção. A gente... É bastante tempo de consulta, mas é pouco tempo para conhecer uma pessoa. Em 2 consultas de uma hora, você não conhece quando você não conhece ninguém, né? Então, realmente é algo... um problema que a gente enfrenta nesse sentido, principalmente na parte psicológica, de entender cada um, né? Vocês atenderam, na experiência de vocês, pacientes que passaram por um procedimento e se arrependeram por alguma questão? Aconteceu? De arrependimento, né, é muito esse caso que eu falei, de uma pessoa que que não consegue se reconhecer assim. E aí eu converso com essa pessoa e ela entende que foi melhor isso, entende que isso é melhor, mas ao mesmo tempo fica assim, mas alguma coisa, mas não é um arrependimento, né? Em geral, as pessoas que eu conheço que fizeram, que vão para o consultório, geralmente tem essa percepção de que foi a melhor coisa a fazer. Às vezes acontece, pessoal que é mais que treina e toma alguma coisa, que aí traz isso, assim, né, de o uso constante de certos tipos de coisa, de texto, etc., que depois se arrependem disso porque tem consequências, mas em geral não. A gente tem a semana do arrependimento, que a gente brinca, que é a primeira semana pós-operatória, que é terrível, né? O paciente é terrível, ele quer matar a gente, na verdade. Isso eu já escutei de pessoas que passaram e falou, se eu soubesse que era assim, teria feito. Mas daí passa 2 semanas disso, cara, ainda bem que eu fiz. Eu brinco que é igual a montanha-russa, quando você tá lá, subiu no carrinho e ele tá subindo, você fala, qual era a necessidade, né? Depois acaba. Mas isso tudo vocês falaram antes, mas não adianta. Né? Às vezes. Você tem que fazer um vídeo da pessoa assim, ó, estou falando aqui, você concorda? Aí depois você reclama, tá aqui, ó, você queria isso. Eu, no consultório, geralmente dos pacientes que fizeram cirurgia, se satisfizeram, se beneficiaram, mas eu tive um caso em específico que tinha um diagnóstico, mas não feito, de TDC, né? Porque ela ia deslocando as áreas do corpo, então, mesmo, por exemplo, rinoplastia, ela fez 3, 4 vezes, para não chegar ainda no que ela queria. E geralmente, rinoplastia é uma das cirurgias mais procuradas por sujeitos, assim, né, com esse diagnóstico. E aí é muito complicado, porque é isso que a gente conversou. Você tenta trabalhar qual que é o defeito, qual que é a sua queixa, e é uma queixa completamente subjetiva e real. Não tem nada de errado. Então do nariz eu passo pro peito, do peito pra barriga, da barriga eu vou pro braço, do braço eu vou pro cabelo e por aí vai. E é uma coisa sem fim. Então é muito complicado mesmo de lidar com esse tipo de pessoa. Que, por mais que não tenha nenhum diagnóstico, sempre caia nessa insatisfação diante da expectativa irreal do resultado do procedimento. Perfeito. Posso perguntar uma coisa? Claro. Porque assim, a gente tá criando uma bolha aqui que parece que todos os pacientes têm algum tipo Então, assim, fora o TDC, tem alguma outra condição que vocês acham que não se deve indicar um procedimento cirúrgico? Eu acho que envolve muito a situação emocional do paciente. A gente não precisa falar necessariamente de diagnóstico. É isso até que o Fábio começou falando no podcast qual que é a sua expectativa, qual que é a sua motivação, até que você falou, né, Anderson? Qual é a motivação que você tem e que fez com que você chegasse até nós? Então, para salvar meu casamento, porque eu quero ficar igual a Paniquete, eu quero ficar igual a essa fulana. Então, eu acho que vai muito mais na motivação e da expectativa do sujeito com relação àquele procedimento que pode funcionar como um grande fator decisivo sobre a cirurgia, sobre a conduta, do que um transtorno em si. Que foi o que a gente falou. Acho que pegar diagnósticos, assim como uso de medicamentos psicotrópicos, não é um fator decisivo. Lógico que é uma informação a mais ali daquele sujeito, mas não um determinante para decidir se vai ou se não vai para o procedimento. Uma decisão em conjunto, sim, na prática. Sim. Acho que o mundo ideal seria esse, né? Eu não sei se é viável isso, por exemplo, para vocês, mas assim, o mundo ideal, acho que seria isso. O problema disso é que quando você encaminha uma pessoa para um psicólogo, ele precisa de tempo.
mesmo se tivesse algum tipo de material, né, de um teste, alguma coisa assim, eu acho que ainda assim é arriscado. Porque pode pegar uma situação ali, mas o contexto é que assim, nós somos da psicanálise e essa questão do subjetivo é muito importante. Então pode ser que realmente ali naquele momento ok, mas você encontra pessoas que elas podem estar num momento de um estado alterado de, sei lá, teve um certo surto ali, alguma coisa assim, e que ela tem todos esses indícios que poderia fazer tal coisa, mas num contexto geral não teria sentido. Então eu não sei se é viável por conta disso. A gente precisa de tempo, né? E talvez nesse tempo a pessoa desistiria de fazer. E seria ruim para vocês também. Então. Quanto tempo vocês indicam uma psicoterapia? Assim, existe isso, não? Depende também. Tem, por exemplo, tem a psicoterapia breve, né, que é uma coisa que você tem lá as sessões, você tem tempo definido, que você trabalha em cima de um foco. Então, talvez você vai fazer um trabalho com uma pessoa que chegou por conta dessa questão, você pode fazer um trabalho focado e aí dá, assim, você faz uma, sei lá, numa época eu estava numa pós em psicoterapia breve, que nós trabalhávamos com 16 sessões por padrão. E muita coisa você consegue perceber ali, só que ainda assim fazia o processo e fazia follow-ups mais espaçados para ver se a coisa se mantinha, porque você percebe algo ali, mas vamos verificar daqui tantos meses? Tá igual, então acho que está tranquilo. E porque muitas vezes você faz isso, no próprio processo breve você fala assim, não dá, essa pessoa aqui tem muita coisa para entrar ainda, que eu não indicaria, então não dá para prever quantas sessões, pelo menos na linha que eu sigo, acho que na dela também. E as coisas vão acontecendo na vida, né? Vão. Novidades vão surgindo. Não, é claro assim, às vezes tem pessoas que chegam, que tem assim, eu já escutei pessoas que uma vida inteira quis fazer um procedimento. Sim. Essa é uma questão para mim, eu não quero isso. Sei lá, nariz, uma coisa, uma percepção no corpo, eu não quero, isso me incomoda e leva aquilo sempre. E aí você vai escutando e o contexto e a forma como ela defende tal procedimento ou o desejo, realmente assim, parece que tá bom, né? Essa pessoa é razoável nisso, é só uma questão estética e tudo bem. E a pessoa vai lá, faz e, cara, a vida dá decola, é impressionante. Eu lembro de um caso, só para rapidinho aqui, de uma pessoa que estava desabafando comigo, eu sei que não é exatamente da área de vocês, mas ele fala que teve um momento da vida dele que ele perdeu um dente na frente, e não tinha moda ainda dos implantes, e ele ficou deprimido, cara, porque ele deixou de falar com as pessoas, porque... Claro. Ele falava com a mão na boca assim, e pensava, que você está com a mão na boca? Aí ele começou a se afastar das situações sociais, ele estava constrangido de ir no dentista falar disso, e aí assim, começou a ir mal no trabalho, começou a ter problema no casamento. Quando ele um dia se encorajou e foi, e colocou, cara, acho que tem isso, às vezes é uma solução tão simples, assim, é só fazer isso. Às vezes você fez isso aqui na pessoa, cara, abre outra vida. Aí ele conta que depois que ele colocou, ele voltou a trabalhar, saiu desse estado que ele estava. Então é muito legal isso também, né? Não, a gente percebe, por exemplo, o vestuário. A pessoa sempre quis vestir uma determinada roupa e não se encaixava. Fez o procedimento, né, Anderson? Passou o tempo de recuperação ali, ela botou aquilo que ela sempre quis usar e o brilho no olhar dela mudou. É nítido a diferença do vestuário do paciente no pré-operatório e depois de 3 meses do pós-operatório. Maquiagem, roupa, vestuário, parece que é outra pessoa que você vê chegando. Então a gente tá falando muito de pacientes com problema e tal, mas acho que isso é minoria, né? A gente mais de 90%, a gente tem o paciente que realmente também é o outro lado, que eu falo que às vezes a gente transforma a vida da pessoa. Eu peguei pacientes que, esse tempo atrás, me mandaram até exames comparativos de tempo antes da cirurgia e agora, tá se cuidando, alimentação, tudo. Então, eu falo que, até na consulta, que a cirurgia plástica não tem a função primordial de melhora de saúde. É mais a melhora psicológica, de autoestima, mas indiretamente, a longo prazo, a pessoa que nunca fazia nada, se identifica legal com o corpo, tá feliz, começa a atividade física, controlar a alimentação, a longo prazo vai ter um benefício para a saúde também, porque vai baixar colesterol, baixar triglicerídeo, vai baixar fator de risco. Então isso é uma coisa bem, acho que parte, não sei se vocês lidam com pacientes assim. Não, mas isso tem total relação com o que eu falei do outro e nossa imagem, assim, porque você fala assim, parece uma outra pessoa. Sim, exatamente. A pessoa se olha e vê uma outra pessoa e a imagem causa efeitos nela. Então, assim, eu sou essa pessoa agora que eu tô vendo que eu sempre quis ser. Que eu sempre quis ser, e aí começa a malhar mais, ou malhar direito, comer direito, porque tá vendo uma coisa ali e essa imagem causa efeito sobre ela. É muito maluco.
Interessantíssimo. E é uma imagem que eu crio minha e que eu preciso manter de alguma forma também, né? Senão é aquele paciente que fica recorrente na cirurgia plástica. Bom, eu engordei, então vou voltar a fazer lipo de novo. Ah, eu perdi o que eu tinha alcançado com a cirurgia, eu vou fazer de novo. Aí, então, vocês têm casos assim? Recursos para manter. É que o corpo se modifica muito em determinado momento, gestações ou perda ou ganho de peso. Não necessariamente porque ela tá perfeita e quer refazer, mas é dinâmico, né? A gente percebe muita diferença de pacientes que fizeram um preparo pré-operatório, né? Aquele paciente que estava acima do peso, um pouco acima do peso, que a gente conversa para ter um melhor resultado, até por segurança perder peso, começa uma atividade física, começa um controle alimentar antes da cirurgia. Esses pacientes dificilmente, falo entre aspas, conquistaram aquele procedimento, dificilmente eles voltam a ver necessidade a curto prazo de outro procedimento. Diferente daquele que de imediato faz o procedimento e não teve esse preparo. Conquistaram o procedimento. Conquistar. Eu falo que é importante conquistar. Eu falo que a cirurgia plástica, dependendo do caso, tem que ser conquistada. Né? E sempre quem faz esse preparo, que uma atividade física, nem que comece um mês antes da cirurgia, já tem uma rotina, já começou a gostar daquilo. A gente entrega um parte visual, que é o que demora na academia para você acostumar, que é 6 meses, 1 ano. A gente entrega algum resultado. Isso motiva cada vez mais. Isso é perceptível que os pacientes, realmente, eles intensificam a rotina de atividade física. Aquele paciente que antes chegava assim, eu não tenho muito tempo, é difícil por causa do trabalho. Depois que faz, arruma tempo. E começa... Olha e fala, eu tô gostoso, né? Tô gostoso e quero... Legal. Exatamente. Se não fosse a maioria dos casos, a gente nem operaria mais, né? Desculpa, Gabi. Eu acho que talvez essa mudança também nos hábitos, na rotina da pessoa, é porque ela conseguiu alcançar aquele ideal que ela tinha e que realmente aquela versão anterior dela era o que impactava em não fazer, em não se mostrar na academia, em não querer se expor nesses outros contextos que passa a ocupar depois de um procedimento. Então aí a gente vê também como tem muito benefício a cirurgia plástica em determinados pacientes, né? Na maioria que faz, na verdade, tem o seu benefício. Sim. E eu acho que dividir essa conquista com o paciente conquistar antes e depois você entregar, ele acho que ele vê para ele mesmo que ele ajudou naquele resultado. Não foi só a cirurgia. Ele se preparou, ele se cuidou. Então... Tá parecendo um terapeuta, é isso que nós falamos. O paciente tem que sentir que ele faz parte do processo. Exatamente, que ele ajuda, isso é importante. Você fica com objeto, né? Tá ali, deita, faz faz a operação, uma argila, vai lá, esculpiu, pronto. Pô, legal isso. Visão bacana, legal. Então vai longe. Você achou que era o quê? Corte e costura? Não, então, mas é legal ver isso, assim, porque... Sei lá, às vezes o que eu sei disso é de assistir os programas dos doutores lá, que ainda assim tem um certo cuidado, né? Mas assim, escutar vocês falando assim, que tem essa preocupação toda, né? Esse cuidado todo, isso é muito legal. É legal, né? Você não esperava por essa. Não, de tomar ali não um objeto, mas um sujeito, isso é muito característico. Maravilhoso. Isso é um diferencial, na verdade, porque você não vê em muitos então, eu não sei se todo mundo é assim como vocês. Não sei nada da área de vocês, ou se é uma coisa, um cuidado que vocês têm que é diferente mesmo, muito legal. Eu acho que a gente é bem parecido, então... Eu não sei se eles estão querendo vender procedimentos pra gente aqui. Eu tô de olho aqui, eu vou inventar uns defeitos em você. Um implante aqui. Eu te conheci, você tinha mais cabelo, né? Tem tempo já. Sofrimento, viu? Olha... Tivemos um bom papo aqui, eu acho que foi muito importante, eu estou muito feliz pela conversa. Quero de novo agradecer pela presença de vocês, eu me senti muito confortável e eu espero que vocês também tenham se sentido dessa forma. Sim. Muito bom, cara, muito gostoso conversar. Muito bom aprender com uma outra área, assim, eu acho muito fascinante. Porque a gente tem só preconceitos porque não conhece, claro. Então é preconceitos. Mas quando você escuta uma coisa que eu achei tão humana, né? Fica até mais à vontade para repensar outras questões. Nos vemos em breve, então. Nos vemos em breve, quer dizer, vou ter que ser avaliado. Gabi, obrigado. Você de tão longe, em São José do Rio Preto. Obrigado. Eu que agradeço pelo esforço de conseguir proporcionar esse momento mesmo à distância, né? Perfeito. E vida longa ao podcast, cara. Vida longa ao podcast. Pela iniciativa. Não, gostei. Acho que vai continuar. Obrigado, Anderson. Papo legal, tanto que passaram
um tempo aí que a gente nem percebeu. Isso que eu acho que é mais importante, quando se torna algo mais cansativo, a gente vê que não foi legal. Mas como passou tão rápido e dá pra ficar aqui mais uma hora, 2 horas conversando. Então, foi legal. Obrigado pelo convite. Fui muito feliz. A gente tá junto sempre. E uma coisa que eu achei muito interessante, que nós tratamos de um tema que é muito perigoso de falar. Sim. Eticamente, tanto pro seu lado da medicina quanto da psicologia. Mas eu gosto de colocar o dedo na ferida. Não, então, mas assim, nós conseguimos falar aqui sem cair nesses vales, né? Porque, enfim, parabéns pela condução de vocês, viu? Obrigado. O Anderson ficou mais fácil. Vocês foram cirúrgicos na condução. Obrigado, então. Obrigado, pessoal. Nos vemos em breve. Espero que vocês tenham gostado.